Olá, estamos aqui agora de volta ao texto do professor Estevão Martins. Bem, depois de tratar das diferenças entre história como experiência, história como ciência, história narrativa, filosofia da história, teorias da história e teoria da história, a ideia é agora falar sobre a relação entre história e verdade. Como vocês podem observar nesse slide, na relação entre história e verdade há dois posicionamentos extremos, né, que são, de um lado, o dogmatismo e, de outro, o ceticismo, que pode ser tanto absoluto quanto relativo. A posição do Estevão Martins em relação ao tema ou à relação entre história e verdade é a de buscar um caminho alternativo a esses dois extremos. E essa decisão se deve ao fato de o autor enxergar, tanto no dogmatismo quanto no ceticismo, posições problemáticas que trazem resultados perigosos quando a gente está se referindo à experiência, à memória, a experiência e a memória históricas. Então, daí a ideia de modulação, né? Ou seja, um caminho intermediário entre a certeza absoluta e a ausência absoluta de certeza. Então, começando aí pelo dogmatismo, antes de tudo, a gente deve pensar na postura dogmática sempre como uma postura inegociável. Então, seguir determinados dogmas significa obediência, devoção, submissão a determinados princípios, regras, valores, convicções, certezas, enfim, né? Então, dito isso, na relação entre história e verdade, o dogmatismo se manifesta como a certeza de que existe uma única verdade a respeito da experiência, a respeito de um acontecimento ou conjunto de acontecimentos históricos, enfim. O Estevão fala de um otimismo gnosiológico para se referir a essa certeza de que existe uma única verdade, porque a gnosiologia, em geral, em linhas gerais, melhor dizendo, trata das condições de possibilidade do conhecer, né, da própria possibilidade do conhecer. Então, o otimismo gnosiológico seria, nesse caso, o resultado de uma dupla percepção. A primeira, de que existiria uma verdade essencial e absoluta, que bastaria ser descoberta, e a segunda, a de que essa verdade essencial e absoluta poderia ser descoberta em sua integralidade. Então, aqui vale a pena distinguir algumas coisas para a gente entender melhor o que significa tanto o dogmatismo quanto o que o autor está chamando de otimismo gnosiológico. Acho que é importante a gente se perguntar se é possível falar em verdade absoluta, em verdade essencial, ou em outras palavras, é possível ou existiria uma verdade absoluta, essencial e acessível à experiência? Bom, minha resposta para isso é que claro que existe, né? Mas esse tipo de verdade só pode ser alcançada através da experiência pessoal da revelação, né? Então é por isso que ela pertence ao domínio da crença, a uma instância que não exige demonstração ou prova, justamente por se tratar de uma experiência pessoal. É uma experiência de tipo religiosa, né? Ou seja, acredita-se ou não, é bem característica da experiência do sagrado. Quando se tem a experiência do sagrado, não há necessidade de demonstração, porque o sujeito dessa experiência, né, a experimenta como revelação. Então, é uma experiência que já vem carregada, digamos assim, de valor de verdade, né? Porém, no plano do conhecimento científico, não há ou não deve haver espaço para esse tipo de relação com a verdade. E isso porque na ciência, e não é só na ciência da história, eu estou falando da ciência num sentido amplo, né? No conhecimento científico, não há espaço para revelação e tudo precisa ser demonstrado, fundamentado, justificado, porque nós precisamos oferecer um conhecimento seguro
e, ao mesmo tempo, independente de valores pessoais, de crenças e de ideologias políticas, por exemplo. Agora, isso significa que a ciência é neutra? Não, não significa. A ciência nunca é neutra. Não existe neutralidade na ciência porque todo conhecimento científico é sempre produzido por pessoas. E ninguém nesse mundo é neutro ou está livre de subjetividades, né? Porque todos nós somos sempre fruto das trajetórias individuais, das experiências particulares, de preferências, de sentimentos ou sensações de pertencimento, identidades, etc, etc. Né? Então não existe ciência neutra porque quem a pratica são sempre pessoas. E as pessoas jamais são neutras porque elas exprimem suas próprias subjetividades. Existem a partir das próprias subjetividades, né? Mas isso significa que, mesmo quando os resultados da pesquisa, seguindo o rigor do método, contrariam as nossas expectativas, nós precisamos lidar com isso. Ou seja, a ciência não é neutra, mas, ao mesmo tempo, detém ou cria mecanismos de produção de conhecimento controlado, não é? De tal maneira que, mesmo quando os resultados não nos agradam pessoalmente, a gente precisa lidar com esses resultados independentemente da nossa vontade. É por isso, inclusive, que eu costumo dizer que a pesquisa, agora falando especificamente da história, né, que é a nossa área, a pesquisa histórica ela tem uma vida própria, porque a pesquisa sempre nos conduz por caminhos que não foram planejados, por caminhos que são inesperados. O dogmatismo, portanto, corresponde a uma interpretação da relação entre história e verdade que é, ao mesmo tempo, otimista, ingênua e geralmente autoritária. É por isso que a gente deve sempre ficar atento e atenta aos discursos que se referem à realidade dos acontecimentos como se tratasse de uma tremenda obviedade e principalmente quando uma pessoa julga a própria percepção como superior e única certa em relação à percepção das demais pessoas, que também costuma ser julgada como equivocada, ingênua, errada. No senso comum, é fácil a gente perceber esse tipo de postura quando, por exemplo, a gente escuta expressões como a realidade está aí, só não vê quem não quer, a realidade está gritando, ou ainda, a realidade é essa, queira você ou não. No campo da história, e aí pensando agora como prática científica, né, a gente pode identificar o dogmatismo em interpretações que não admitem ou não deixam espaço para o contraditório. Há um debate bastante famoso, por exemplo, que agitou os ânimos dos historiadores franceses no contexto das comemorações do bicentenário da Revolução Francesa, em 1989, que dividiu a historiografia entre os que julgavam se tratar de uma revolução burguesa, que teria abortado o projeto de uma revolução popular, e aqueles que julgavam se tratar de uma revolução sangrenta, que teria antecipado a ditadura stalinista na antiga União Soviética. No extremo oposto ao dogmatismo está o ceticismo. Esse ceticismo pode ser absoluto, ou seja, partir da ideia de que não existiria uma verdade, ou um ceticismo relativo, no sentido de considerar a existência da verdade, ao mesmo tempo em que se desacredita na possibilidade de ser essa verdade alcançada parcial ou totalmente. Bom, é curioso perceber que o ceticismo, ao mesmo tempo, tende a uma postura relativista. E uma postura relativista tão perigosa quanto o autoritarismo gerado pelo dogmatismo. Mas qual que é a relação entre ceticismo e relativismo? Veja, ao supor a não existência da verdade ou a impossibilidade de alcançá-la, o cético tende a igualar ou estabelecer uma relação de equivalência entre as narrativas. Então, isso significaria, por exemplo, considerar igualmente válidas narrativas que afirmam a existência e que negam a existência do racismo no Brasil,
Ou ainda, as narrativas que afirmam que a pandemia do coronavírus é uma invenção da Organização Mundial de Saúde, num complô internacional para derrubar o governo brasileiro, e as que afirmam que a pandemia é real e que já fez mais de 1 milhão de vítimas pelo mundo. O ceticismo, portanto, tende a uma postura de irresponsabilidade na medida em que iguala e equipara posicionamentos e narrativas que são inconciliáveis, e com isso se dissolve qualquer possibilidade de distinção entre verdadeiro, falso, correto, incorreto, aceitável, inaceitável, né? Essa imagem ilustra bem como que os posicionamentos do dogmatismo e do ceticismo se constituem. É uma ilustração que sintetiza o conceito kantiano de fenômeno, mobilizado pelo Estevão Martins ao longo desse texto. O fenômeno, na linguagem kantiana, descreve o processo de interação entre um determinado sujeito e alguma coisa em si, ou seja, qualquer coisa que exista fora e independentemente da minha consciência. Para fins de entendimento e exemplificação, podemos descrever por coisa em si um objeto, um fenômeno, uma outra pessoa, um ambiente, enfim, qualquer coisa que esteja e exista fora e independentemente de mim e de minha consciência, pensamento, percepção. Diz respeito, portanto, a tudo que é exterior a esse sujeito observador. Uma atitude dogmática considera que essa coisa em si é portadora de uma essência que pode ser alcançada, descoberta, revelada pelo sujeito que a observa, e pode ser alcançada em sua totalidade. Em outras palavras, o dogmático irá considerar como resultado deste fenômeno a descoberta da verdade essencial da coisa observada. Já uma atitude cética considera que, ainda que essa coisa em si seja portadora de uma essência, essa essência jamais poderia ser alcançada porque o sujeito observador dessa coisa em si sempre irá transferir ou projetar suas expectativas, preconcepções, valores, etc., para o que é observado. Em outras palavras, o ceticismo considera como resultado deste fenômeno a mera projeção da subjetividade do observador para a coisa observada. A questão, então, que é colocada pelo professor Estevão Martins é: haveria outro caminho possível de interpretação desse fenômeno? E a proposta do autor é a de se colocar entre os extremos, de evitar tanto o dogmatismo quanto o ceticismo. Agora, isso significa ficar em cima do muro ou adotar uma postura neutra? Não, isso significa estabelecer um outro tipo de relação com a verdade, uma relação que possibilite manter distância tanto do autoritarismo decorrente do dogmatismo, quanto do relativismo irresponsável decorrente do ceticismo. E é por isso que o Estevão Martins propõe as ideias de realismo mitigado e verdade como hipótese orientadora. Então vamos tentar entender o que significam essas duas categorias e de que modo elas orientam ou podem funcionar como critério de orientação para avaliar a pertinência, credibilidade e plausibilidade das narrativas históricas e narrativas historiográficas em particular. Partindo dessa citação aqui do Estevão Martins, vamos começar pelo entendimento do que significa essa coisa em si para a história, né? Então assim ele diz: o que se quer dizer então com a referência à coisa em si? Para a história praticada como ciência, a coisa em si corresponde ao pressuposto realista mitigado de que os atos racionais humanos passados realmente aconteceram. Esse realismo é mitigado na medida em que lança mão da tríplice distinção entre o em si, o pensado e o dito. Então veja, nessa citação a gente já tem aqui algumas informações. A primeira delas é de que
Para a história praticada como ciência, não se pode abrir mão dessa coisa em si, que significa o próprio acontecimento, o fato, né? Digamos assim. Quando se abre mão da coisa em si, o que se tem é a abertura, seja para a produção ficcional ou também a negação da coisa em si pode, num caso mais extremo, representar ou desembocar numa postura negacionista, né? Então, a coisa em si, naquela representação visual, para a história praticada como ciência, significa o acontecimento ou as experiências humanas passadas, né? Acontece que essa dimensão de realismo, que é a coisa em si, segundo o Estevão Martins nessa citação, é um realismo de tipo mitigado. O que quer dizer isso? Que esse realismo não se encerra na coisa em si, mas sim se divide em uma coisa em si, uma coisa pensada e uma coisa dita. Vamos tentar entender isso melhor. Nessa próxima citação, ele diz o seguinte: convém então recuperar os 3 planos em que a questão da verdade se põe para o contexto de uma teoria da história. Rememore-se assim, sumariamente, em que consistem o plano da coisa em si, o plano da coisa pensada e o plano da coisa dita. Então aqui ele está voltando ao tema do realismo mitigado para poder se referir a esses 3 planos da coisa em si, da coisa pensada e da coisa dita, para poder dizer para a gente que é na recuperação destes 3 planos que a questão da verdade sobre o conhecimento histórico e sobre as narrativas historiográficas é colocada no contexto de uma teoria da história. Ou seja, quando a gente elabora uma pergunta a respeito da relação entre história e verdade, essa pergunta já tem o caráter ou já traz a marca da teoria da história, né? Então, a pergunta a respeito da relação entre história e verdade é uma pergunta característica da teoria da história e é uma pergunta que recupera esses 3 planos do realismo mitigado. Continuemos, eu espero que no final tudo faça mais sentido. Aqui nessa ilustração, é claro que eu peguei um exemplo, ou criei um exemplo bem simples, mas a gente vai tentar substituir isso por questões mais complexas, né? Então aqui a distinção do realismo mitigado em três planos. O plano da coisa em si, que aí eu estou simbolizando com uma pizza, né? Aí pensando no realismo da pizza, todo mundo que já viu, já comeu, sabe do que eu estou falando, né? Então tem uma lembrança, uma memória dessa coisa em si, né? Porque já esteve com ela, talvez esteja nesse momento enquanto está ouvindo a aula, né? Assistindo. Então temos o plano da coisa em si, que é, nesse caso aí, um objeto exterior a mim. A pizza existe independentemente, né, de mim, ela é exterior, externa, independente da minha existência. Tem o plano da coisa pensada, que aí já não é mais a pizza em si mesma, mas o modo como eu estou pensando ou imaginando, né, com a própria imagem aí desse desenho, né, pode sugerir na mente de alguns e algumas de vocês uma pizza de determinado sabor, né? Então vamos supor, se é uma pessoa vegetariana, talvez tenha visto nesses círculos vermelhos uma representação de tomates. Mas se não é uma pessoa vegetariana, talvez tenha visto nesses círculos vermelhos a representação de uma calabresa ou de um pepperoni, né? Então já temos aí no plano da coisa pensada um certo espaço, né, para divergências ou para modificações, né? Então, se tivesse escrito ali pizza sabor calabresa ou pizza sabor pepperoni, né, ou pizza vegetariana, mussarela com tomates,
aí talvez a gente pudesse, no plano da coisa pensada, ter mais informações precisas. Mas à primeira vista, está vendo como já é fácil identificar uma certa diferença entre o plano da coisa em si e o plano da coisa pensada? E é possível ainda que vocês aí ouvindo estejam pensando em coisas que eu não pensei, né? Enfim, então tem aí já uma distinção, temos aí facilmente já percebido uma distinção entre a coisa em si, a pizza em si mesma, né? E a coisa pensada. Então, como eu aqui, Carol, estou pensando, descrevendo, enfim, né, levantando hipóteses sobre a pizza. Então, já não é mais a pizza como coisa em si, mas a pizza como eu a estou pensando. E no terceiro plano tem a coisa dita, né? Que afinal de contas são todas essas minhas expressões aqui sobre a pizza, né? Eu poderia complementar dizendo que entre esses 3 sabores de calabresa, pepperoni e vegetariana, né, da pizza de mussarela com tomate, eu tenho aí a preferência por um desses 3 sabores, né, ou elencar na ordem de preferências, que seria a vegetariana, pepperoni e calabresa. Né? Eu dizendo isso, alguém que está ouvindo pode discordar, pode concordar, ou pode levantar outra questão, falando não gosto de nenhum desses 3 sabores, na verdade nem gosto de pizza. Ou então, gosto dos três sabores, mas nenhum dos 3 eu colocaria como minha pizza favorita. A gente poderia ter essa conversa, né? Então já seria um outro plano sobre a coisa em si, a coisa pensada e a coisa dita. Quando a gente sai desse tipo de exemplo mais, digamos, simples e fácil de aprender e vai para exemplos mais complexos, obviamente a coisa se complica. Então, se em vez de pizza a gente trocasse por Revolução Francesa, né? Tomada da Bastilha, aí para ficar no exemplo que eu tinha mencionado antes, mas a gente também poderia pensar outra coisa, como por exemplo o 2 de julho, a independência da Bahia, a independência do Brasil, ou acontecimentos mais específicos, né, como pensando em casos mais recentes, né, o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, aí já começa sair do plano da coisa em si e entrar no plano da coisa pensada, quando a gente já começa a elaborar significado sobre isso. Né? Então, pensando, impeachment, golpe, do que se trata dessa coisa em si? Tem alguns núcleos duros de objetividade. Né? Então, se alguém acha que foi impeachment, se alguém acha que foi golpe, de todo modo, em ambos os casos, as pessoas vão concordar que a Dilma foi destituída do cargo. Né? Então, aí tem esse elemento compartilhado, né, esse núcleo duro de objetividade, vamos pensá-lo como a coisa em si. A destituição do cargo de presidenta da República em 2016. Então, essa é a coisa em si. No plano da coisa pensada, aí já é, né, outra dimensão. É golpe, é impeachment, como é que se deu esse negócio, né? No plano da coisa dita, aí vai ser a elaboração. Vamos pensar do ponto de vista da historiografia, mobilizar o próprio processo de julgamento do impeachment, né, concluído pelo Senado Federal, a participação, o discurso da Dilma, o discurso de defesa, de acusação, como votaram os senadores, como foi a cobertura da mídia, enfim. Então, juntar todo esse conjunto de testemunhos desse evento e elaborar uma narrativa que tenta explicar como se deu esse processo, né? Compreender a intencionalidade dos agentes envolvidos. Então, está vendo como já extrapola imensamente, né, o plano da coisa em si? Então, já não é mais apenas a destituição do cargo, mas sim o porquê isso aconteceu, como isso aconteceu, quem são os sujeitos envolvidos, né? E isso não só no plano da coisa pensada, mas da coisa dita. Então, eu formulo
elaboro, organizo, escrevo e comunico, né? Digo. Então são aí as três planos que constituem o que o Estevão Martins está chamando de realismo mitigado. Observem que, se a coisa em si, como afirma o Estevão Martins, para o conhecimento histórico já corresponde ao realismo mitigado, isso na prática significa que a matéria com a qual trabalham os historiadores e historiadoras profissionais, isto é, o acontecimento, um conjunto de acontecimentos ou experiências humanas passadas, não é exclusivamente a coisa em si, propriamente dita, mas sim esse realismo mitigado que supõe as três coisas ao mesmo tempo, a coisa em si, a coisa pensada e a coisa dita. Por que isso? Porque nós nunca lidamos diretamente com a experiência, nós lidamos indiretamente com ela. Por que indiretamente? Porque o que sobra, digamos assim, porque o que permanece presente do que foi o caso no passado, é sempre mediado por vestígios que são deixados pelas pessoas que viveram aquele contexto, né, pelos coetâneos, como aparece no texto do Estevão. Então, esses vestígios já não são apenas a coisa em si, fazem referência a ela, né, dizem respeito a ela, mas são já coisa pensada e coisa dita. Então é esse o realismo com o qual nós trabalhamos, né? Não é a coisa em si num estado, digamos, puro, mas a coisa em si refletida, a coisa em si pensada e dita. Então a matéria do trabalho dos historiadores e historiadoras profissionais é realista, mas é um realismo de um tipo particular, que é o realismo mitigado. Então, quando a gente está falando de historiografia, a gente nunca está falando apenas do acontecimento, nem apenas o que pensou o historiador, nem apenas o texto, mas sim as três coisas, a junção dessas três coisas. E a relação entre história e verdade vai sempre levar em consideração a confluência desses três planos da coisa em si, da coisa pensada e da coisa dita. Nessa outra passagem, o Estevão afirma o seguinte: a mitigação do realismo decorre da circunstância incontornável de que nada do que ocorreu no tempo, por força da ação humana, subsiste para além de seu tempo de outra maneira do que a da memória dos coetanos e do que eles dizem de seu tempo e de suas ocorrências. Antes de terminar a citação, deixa eu explicar essa primeira parte. Basicamente, o que ele está dizendo é o seguinte: tudo que aconteceu no passado só fica presente ou permanece presente na forma de memória, né? E essa memória a gente acessa através de vestígios, que são fragmentos do passado que permanecem presentes. São vestígios de todo tipo, né? São os rastros que a gente deixa pelo caminho. Então isso acontece com qualquer uma de nós todos os dias. A gente deixa pistas da nossa passagem, né? Então é uma gravação de uma mensagem no WhatsApp para uma pessoa, é o envio de um emoji para um crush, né? Ou uma avaliação que você fez para uma disciplina no semestre suplementar, né? Ou um documento de segunda via da identidade que você precisou tirar porque foi assaltado, enfim, tudo que a gente faz, um e-mail que envia, né? Nessa era digital, então, que a gente deixa rastros digitais numa escala estratosférica disponível, né, para as grandes corporações. Então, o que não falta é registro, né, da nossa passagem, né, dos nossos rastros, dos nossos passos. Então, é isso que ele está chamando aqui de circunstância incontornável. Né? O acontecimento em si, a coisa em si, o acontecimento, jamais permanece em sua integralidade, em sua totalidade, né, no presente. É sempre a permanência desse passado, desse acontecimento, é sempre fragmentado. Por isso que é mitigado,
né? Isso permanece em fragmentos. E aí, continuando a citação. Assim, a porta de entrada no mundo histórico do passado memorizado se dá pela linguagem em todos os seus formatos. É a linguagem textual, é a linguagem audiovisual, é a linguagem pictórica, enfim, é a linguagem da oralidade, né, do testemunho oral, seja qual for o formato, a estrutura, é sempre o nosso acesso à experiência do passado é sempre mediada pela linguagem. E isso não é só para experiências do passado, experiências complexas que são tematizadas pela historiografia, não. Qualquer dia das nossas vidas pode ser exemplificado aqui como um passado que permanece presente na forma de fragmentos, né? O exemplo que eu sempre costumo dar é: tente aí, num esforço mental, reproduzir ou relembrar exatamente tudo o que aconteceu ontem na sua vida, né? Por onde você passou, se você está saindo de casa ou se você não saiu de casa, né? Exatamente no momento que você acordou, ao momento que você foi dormir, todas as coisas que você fez, disse, pensou, todos os lugares por onde você passou, mesmo que seja dentro de casa, né? Todas as palavras que você proferiu, todos os pensamentos que passaram pela sua cabeça, tudo que foi captado pelo seu olhar. É possível fazer isso? Então, quer dizer, quando a gente mobiliza a memória, a gente já está, na realidade, mobilizando os fragmentos desse passado mais recente ou mais distante que permanece presente. Dito isso, a gente já pode agora então se perguntar por que a ideia de realismo mitigado possibilita, na percepção do Estevão Martins, o afastamento do dogmatismo e do ceticismo. Bom, aí aqui eu tentei sintetizar nesse slide, né, de que modo esse conceito, né, de realismo mitigado pode ser, ou eu concordo que seja, uma alternativa tanto à postura dogmática quanto cética. Em primeiro lugar, porque oferece critérios de avaliação da pertinência das narrativas históricas. Ou seja, nesse momento, a partir do momento que eu reconheço que há critérios que me permitem avaliar se uma narrativa é mais ou menos pertinente, mais ou menos verídica, mais ou menos confiável, eu já me afastei do ceticismo, porque eu já estabeleço uma diferença, critérios que diferenciam as narrativas, né? Do tipo, olha, essa daqui não dá para acreditar nisso. Por que não dá? Ou então nessa, olha, eu boto fé que isso aqui, essa narrativa é realmente confiável. Por que é? Né? Como que eu mensuro? Como que eu posso medir isso? Né? Então, esses critérios se baseiam em três exigências, que são fundamentais. E cada uma dessas exigências está relacionada àqueles três planos do realismo mitigado. Então, há uma exigência específica em relação ao plano da coisa em si, há uma exigência específica em relação ao plano da coisa pensada e há uma exigência específica com relação ao plano da coisa narrada ou dita, né? Então, no plano da coisa em si, que exigência é essa que funciona para mim como um critério de avaliação da credibilidade das narrativas? A primeira exigência que se dá no plano da coisa em si é a exigência de pertinência empírica das narrativas. Ou seja, tudo que a gente afirma ter acontecido no passado ou não ter acontecido no passado precisa ser demonstrado, sustentado através de documentos, de fontes, de vestígios, quaisquer que sejam. Aí não importa a tipologia, importa a sustentação em documentos. Esses documentos podem ser escritos, podem ser documentos orais, podem ser documentos imagéticos, audiovisuais, pictóricos, até mesmo vestígios arqueológicos, né?
Entre os documentos textuais, podem ser documentos oficiais, como uma carta régia, como um diretório, como um ofício, mas também como um processo crime. Pode ser um documento textual, porém não oficial, como, por exemplo, cartas trocadas entre pessoas entre atores históricos, né? Pode ser também documento oral, né? Pode ser também audiovisual, né? A produção cinematográfica deixa registro. Ainda nos documentos textuais a gente também pode levar em consideração a produção bibliográfica, então a literatura é fonte para a história, a produção filosófica é fonte para a história, a historiografia, como nós vimos, é fonte para a teoria da história. Então, seja qual for a tipologia documental, esse primeiro critério de pertinência empírica exige que os historiadores e historiadoras profissionais sempre sustentem as suas afirmações em documentos. Ou, como eu tinha dito numa outra aula, a gente não pode inventar ou tirar da nossa cabeça. O segundo critério de exigência relacionado ao plano da coisa pensada gera a exigência de pertinência narrativa, ou seja, a exigência de fundamentar a relevância do que está sendo pensado e como está sendo pensado para o tempo presente. Então, no plano da coisa pensada, a pertinência de uma narrativa historiográfica diz respeito ao significado daquela abordagem, o significado daquele problema histórico para o presente. Então, qual é a relevância, né, dessa questão? E o critério da relevância diz muito sobre de que modo essas experiências passadas, trazidas para o presente, nos ajudam a compreender, explicar ou lidar com determinadas experiências no presente. Eu estava aqui me lembrando, numa das aulas eu mencionei o livro do João Reis, o Domingos Sodré, né? Que é um livro que, dentre outras tantas coisas, fala sobre a origem do termo candomblé aqui na Bahia no século XIX. E uma das coisas que aparece ali, que eu acho que ajuda a exemplificar, é a perseguição do Estado aos terreiros de candomblé. E quando a gente pensa que essa é uma realidade ainda presente, então a gente consegue perceber a relevância, a atualidade, né, a pertinência normativa desse livro em particular do João Reis, porque ele traz informações relevantes para se entender o nosso próprio presente. Então, quer dizer, uma determinada prática de violência que acontece na atualidade, mas que também acontecia no século XIX, e ele mobiliza essa experiência, né, reconstitui essa linha de continuidade, de tal maneira que a gente pode comparar essas duas épocas da história, aí vamos pensar, ainda que seja especificamente na realidade da Bahia, e a partir disso reunir elementos para tentar explicar, compreender e lidar com o fenômeno em questão, que é a violência contra os terreiros. O que motiva? Quais são os agentes que participam? Os que participaram disso no século XIX têm alguma semelhança com os que participam hoje? A violência é perpetrada pelo Estado? É pela sociedade civil? Como é que isso funciona? Então, esse tipo de questão é fundamental para a gente avaliar a pertinência a pertinência normativa da narrativa historiográfica. Qual é a relevância? Né? Qual a importância desse tema? O terceiro critério de avaliação da pertinência das narrativas históricas diz respeito à pertinência narrativa, ou seja, a necessidade de apresentar um argumento narrativo que seja convincente. E esse argumento está sempre baseado tanto na pertinência empírica quanto na pertinência normativa. Agora, o que eu estou chamando aqui, ou melhor, o que nesse texto do Estevão Martins aparece como argumento narrativo convincente? Veja só, quando a gente faz pesquisa documental, seja qual for a tipologia do documento que está sendo pesquisado, e elabora, né, os resultados na forma de texto, a gente não descreve apenas o que a gente encontrou nos documentos. A gente não descreve só
o que foi que aconteceu, o que a gente encontrou nos arquivos, né? A gente constrói uma interpretação sobre esses acontecimentos. Essa interpretação tem que sempre articular as informações que foram extraídas dos documentos com as questões que a gente levantou, com os problemas que a gente identificou, com as perguntas que a gente tenta responder. Quando a gente tenta responder o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, quais eram as intenções dos sujeitos envolvidos nos acontecimentos, em que situação esse sujeito se encontrava no momento A e qual era a situação no momento seguinte, né? Quais foram as consequências dessas transformações. Todas essas perguntas, quando a gente elabora respostas para elas, o que a gente está fazendo, na verdade, é teorizar sobre. A gente constrói uma teoria, né, para explicar, descrever, compreender, né, o conjunto de acontecimentos e atores envolvidos nesses fenômenos históricos. Lembra de eu falar daquela expressão? Eu tenho uma teoria sobre isso. Né? Quer dizer, ao dizer isso, você anuncia que você vai explicar o que aconteceu, como aconteceu, e quem está ouvindo vai ter condições de dizer, faz sentido, ou então vai dizer, nada a ver. Né? Porque como é que a gente analisa a pertinência? A gente lança perguntas. Não, mas o que aconteceu antes? Mas e essa pessoa? Por que ela apareceu só agora, não apareceu antes? Mas qual que é a relação entre esse sujeito e o outro e por que eles aparecem nesse momento, não aparecem no momento seguinte? Mas o que te faz pensar que essa pessoa tinha um interesse em realizar tal coisa? Então, quando a gente indaga sobre as explicações, a gente está, na realidade, testando a fecundidade ou a pertinência desse argumento narrativo. E na medida em que a gente consegue responder essas questões, a gente está apresentando um argumento narrativo convincente. Bom, eu espero que a ideia de realismo mitigado e dos 3 critérios de avaliação da pertinência das narrativas historiográficas já estejam agora inteligíveis ou mais fáceis de acessar, né? Eu vou agora, então, volto para a pergunta que dá o título do texto do Estevão, né, que, como nós vimos, é A Verdade é Filha do Tempo? Né? Ele começa, o título do texto é esse, é disso também que ele está tratando. Né? Ou seja, a verdade varia na medida em que o tempo passa, e a resposta para essa pergunta, a resposta que ele oferece para a gente é a seguinte: se for do ponto de vista dogmático, né, a verdade nunca muda, porque existe uma verdade absoluta. Se for do ponto de vista do cético, né, essa pergunta nem sequer faz sentido, porque na realidade a verdade não existiria, ou caso exista, não é alcançada, então eu nem tenho por que me preocupar com ela. Mas vejam que o Estevão oferece uma resposta para essa pergunta que não é nem dogmática nem cética. A resposta que ele dá é: não, a verdade não varia na medida em que o tempo passa. E por que não varia? Porque o que ele está falando de verdade, o que ele está chamando de verdade aqui, não é a verdade da coisa em si, não é a essência da coisa em si, não é a verdade na leitura do dogmático, é a verdade como hipótese, é a verdade como hipótese geral de orientação, é a verdade como busca. O que isso quer dizer? A verdade como hipótese geral de orientação é, digamos assim, um critério orientador, é um princípio, é uma regra, né? É o que ele chama de hipótese de primeiro nível. É diferente das hipóteses de pesquisa, quando você, por exemplo, se pergunta: será que isso aconteceu? Será que essas pessoas estavam envolvidas? Né? Ou vou dar um exemplo aqui durante minha pesquisa de mestrado, eu estava me perguntando coisas como: será que a história é realmente uma ciência? Será que a história é mais próxima da literatura? E são hipóteses de pesquisa que você investiga e elabora uma resposta para isso. Né? São hipóteses que vão, depois da pesquisa, se transformar em
tese, vamos dizer assim, né? Não é o mesmo caso dessa hipótese geral de orientação. A hipótese que eu mencionei de perguntar se a história é científica ou não, na verdade, desde o início minha hipótese era a história é científica, né? Isso pensando, voltando lá na minha pesquisa de mestrado. A hipótese que eu levantei foi, sim, ela é científica, mas a dinâmica de cientificidade e objetividade da história não é a mesma das ciências exatas, né? Então, há uma especificidade na prática científica da história e das ciências humanas. Em que consiste essa especificidade? Então, desde o início eu tinha ali uma hipótese. Sim, ela é ciência, mas o que a gente está entendendo por ciência? Então, isso é o que era o que precisava ser investigado. Esse tipo de hipótese, o Estevão está chamando de hipótese de segundo nível. É a hipótese de pesquisa propriamente dita. Ela varia conforme o tema de pesquisa, o pesquisador ou pesquisadora, né? Então, essa é variável. A hipótese de segundo nível, ela não tem limite, né? São várias questões que podem ser levantadas como hipóteses. Mas a hipótese de primeiro nível, vamos dizer assim, ela é o terreno onde a gente vai construir todas as outras hipóteses que virão. Ela é a mesma para todos e todas, independente do tema de pesquisa, independente dos interesses de quem está pesquisando. A hipótese de primeiro nível é a de que a gente pode reconstituir com o maior nível possível de proximidade do que aconteceu, sem jamais alcançar na totalidade o que foi que aconteceu, como aconteceu, né? Mas é possível sim mobilizar alguns fragmentos desse passado, desse acontecimento, dentro disso que o Estevão está chamando de realismo mitigado. Então, nesse sentido, a hipótese geral de orientação não varia com o tempo, né? Porque ela não sofre alteração, ela não tem um conteúdo propriamente dito, né? Em termos práticos, como está dizendo aqui nesse slide final, a ideia de verdade como hipótese geral de orientação estabelece a necessidade de demonstração e fundamentação daquilo que se afirma, né? Então, ela é uma condicionante da prática científica, né? É preciso uma hipótese partir-se do princípio de que é possível construir um conhecimento mais próximo da verdade, ciente de que a verdade jamais é alcançada na sua totalidade. Então, é nesse sentido que a verdade como hipótese geral de orientação funciona. É como se nós todos e todas estivéssemos o tempo todo correndo atrás de algo que a gente sabe que nunca vai alcançar, mas que a gente pode sempre se aproximar, ou a gente faz o melhor que a gente pode para se aproximar o máximo possível, sabendo de que isso não depende apenas da nossa boa vontade ou do nosso talento. Depende sempre, em primeiro lugar, da oferta de testemunhos, documentos, vestígios desse passado sobre o qual a gente se ocupa em toda a pesquisa histórica. Então, nesse sentido, a ideia de verdade como hipótese geral de orientação estabelece a necessidade de demonstração e fundamentação daquilo que se afirma, o que tornam inadmissíveis os argumentos de autoridade ou argumentos semelhantes. E é por isso que o Estevão responde à pergunta: a verdade é filha do tempo? Com um sonoro não, se nós considerarmos por verdade uma hipótese geral de orientação que está subentendida em todo o processo de pesquisa científica.